Pessoal do primeiro e do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aulinha de atualidades, que vocês não ouviram errado, eu cumprimentei as duas salas, porque a aula de atualidades de vocês será igual. Lembra da nossa primeira aulinha, que eu levei uma aula base, uma notícia base, que eu comento a mesma coisa para vocês, daí em diante começarem a modificar como que funcionaria nossa linha, o tema que vocês escolhiam e tudo mais. Então, vai ser da mesma forma. Só do terceiro que comentou um tema bem específico na sala de aula, que eu vou fazer um tema bem específico também. Mas então, por isso que será essa primeira aula será a mesma para o primeiro e para o segundo nesse momento. Então, já deixando de antemão, vou lembrar vocês mais no final do vídeo, mas não esqueça de comentar qual tema será o próximo da nossa aula, qual tema vocês gostariam que eu comentasse, ok? Então, da agora em diante, vamos começar então. No tema não tem nem onde a gente fugir, né? Não é mesmo? Foi o primeiro tema, por curiosidade, né? Foi o primeiro tema da nossa aulinha de atualidades e está sendo o primeiro aí do retorno às aulas, porque muita coisa mudou desde que a gente comentou sobre o coronavírus pela primeira vez em sala. Vocês se lembram? Então, eu acho que ninguém esperava que ia ter essa virada de eventos. Uma coisa muito única ver que a gente comentou um punhado de coisa e aconteceu muita coisa que a gente falou. Uma coisa que a gente falou e tornou realidade nos primeiros dias da pandemia. Lembra que a gente tinha comentado muito sobre o egoísmo das pessoas? Que ia aparecer muita gente que a gente ia falar, caralho, que atitudes egoístas são essas? E não deu outra, não é mesmo? Foi uma das coisas que a gente mais viu, principalmente um egoísmo para com a segurança e saúde alheia, não é? Pois é. Então, tentando dialogar aqui, pensando como se vocês estivessem perto de mim, o que mais chama a atenção dessa situação, e aí vou ligar um pouquinho com a história também, o que mais chama a atenção do coronavírus, porque é o primeiro pandemia que a galera foi se contagiando numa escala mundial e que a gente tinha acesso à informação. Porque, por exemplo, na gripe espanhola, lá de 1918, que também foi uma tragédia, morreu muitas pessoas, uma coisa foi a informação que estava ausente aí. Inclusive, eu descobri recentemente que em Puan tem um cemitério em uma fazenda aqui perto que eram para pessoas que morreram de gripe espanhola em Ipuã. Eu achei isso super curioso, super interessante e acho que poucas pessoas sabem disso. Eu tive acesso a essa informação porque eu conversei no telefone com um parente meu e ele falou, fiquei sabendo, tananã. E eu mandei mensagem para a pessoa da fazenda e é verdade mesmo. Então, olha que coisa louca, isso lá em 1918. Então, agora a gente tem a informação que isso estava acontecendo, que isso estava vindo. Não é à toa que a gente comentou meses antes da pandemia começar. E com a dádiva da informação, o que aconteceu? Pois muitos países, até por uma questão científica, de sociedade e etc., cada país agiu, quer queira, quer não, de uma forma alinhada, mas de forma diferente mesmo assim. Então, o Reino Unido teve uma postura diferente no início, mas mudou na primeira semana, porque os números começaram a aumentar muito exponencialmente. E uma das pesquisas que foi feita no Reino Unido foi justamente quantas pessoas iriam ser infectadas caso o país não fizesse nada. O país não fez nada, o que ia acontecer? 82% da população seria contaminada. E foi o que aconteceu, eles falaram, não dá pra gente não fazer nada. Então eles começaram a mudar as políticas dele. A Itália teve uma política também inicialmente de deixa rolar, vamos ver o que acontece. E veja no que deu. A Espanha foi um atraso também nessas medidas. Então, podemos ver que nem com a dádiva da informação foi capaz em muitos países se prevenir aí. Pensa que os Estados Unidos foi um dos últimos países a chegar ao vírus e foi um dos países que mais piorou da noite para o dia, chegando a aumentar 100 mil casos em uma semana. Então, a gente sabe aí que, como a gente tenta falar na nossa aulinha de atualidade sobre informação, a informação nem sempre ela é tudo. Talvez ela nem sempre é
determinante para saber, a gente conseguir posicionar se algo vai dar certo ou não. E foi uma coisa do coronavírus. E por que isso pegou muita gente desprevenido, mesmo com a informação? Por causa que a gente está vivendo um momento histórico, a gente está vivendo um momento único na humanidade. Porque por mais que a gente tenha visto pandemia, seja com a gripe espanhola, seja com a peste, lá na Idade Média, a história já viu coisas assim, só que nessa escala de tão fácil contágio, inclusive, muitos pesquisadores, biólogos já tinham dito que uma das piores coisas que podiam acontecer era um vírus surgir aí que se parecesse muito com uma gripe. E, dito e feito, foi o que aconteceu. Então, e tendo essa informação, o que eles fizeram? Então, a gente tem alguns dados de uma universidade, de umas que estão mais pesquisando sobre o assunto, que é a Universidade do Imperial College, lá do Reino Unido, que eles já tinham feito diversos registros falando, uma hora vai saltar um vírus de um animal aí, um tipo de influenza de algum animal pode saltar por um ser humano. De mais diversas formas possíveis pode acontecer, não tanto que você comeram um bicho, não precisam ter se alimentado do bicho para acontecer isso. Então, hoje a gente já sabe que é uma informação que a gente não tinha tão pontuada quando a gente começou a conversar sobre isso na nossa primeira aulinha de atualidades. Então, já tinha sido informado desde 2006, enviado informações para diversos estados de, pessoal, tem que ficar esperto, e foi dito e feito também o que aconteceu. Então, o nosso nosso mundo, todos os países tinham sido informados por esses cientistas lá atrás que poderia acontecer uma coisa de uma influenza saltar de um animal para um ser humano, e uma influenza logo parecido com uma gripe, seria de fácil contágio, de contágio muito rápido. E com isso seria um problema de escala global. Então, já tinha sido informado, já tinha sido pesquisado sobre isso, mas eu acho que ninguém imaginava que isso ia acontecer. Então, eu estou apontando bem sobre a questão da informação para a gente tentar esclarecer e melhorar um dos pontos que a gente tinha lá na nossa primeira aula, que era a dúvida sobre o que estava acontecendo. Então, tentei trazer um pouco de informação para vocês sobre isso e o que isso quer dizer, então. Tendo visto que a ciência estava preparada para alguma coisa assim, então eles sabiam mais ou menos por onde seguir e com essas informações trabalhar em cima disso. Então foi feito diversas previsões de como poderia desenrolar e com base no que as ações deveriam ser mais possíveis, que a gente está em isolamento social hoje, que foi das medidas tomadas é a medida base de todo mundo da Organização Mundial de Saúde, né? Então, estamos aqui, estamos vivendo o que nós falamos em sala de aula. Isso é uma coisa única, histórica, porque por mais que a minha avó estava viva na gripe espanhola, por exemplo, mas e aí não é igual, porque o contágio é muito rápido também, e foi uma escala completamente diferente. Então a gente da noite para o dia mudou o afeto, e já é meio que perguntando para vocês e conversando com vocês como vocês têm lidado com afeto. Vocês ficaram com medo inicialmente de vocês precisassem sair, de quando voltar tocar pai, mãe, avó? Mudou a questão do afeto, mudou essa questão da liberdade de a gente ir e vir dentro de casa, mudou para outras casas, mudou completamente a forma como a gente lida no nosso cotidiano. Então os dias parecem iguais, mudou completamente. Eu até brinquei numa outra aula que eu gravei, todo mundo estava torcendo para não ter aula em algum momento na vida, e de repente aconteceu o que aconteceu, e tenho certeza que está todo mundo morrendo de vontade de ver os colegas, ir para escola, para mais ou para menos. Eu sei que vocês estão com saudade. Então, olha como que as coisas pegam a gente desprevenido e muda aí. E não tem muito... Eu acho que ninguém... Mesmo a gente estava conversando que a gente tinha falado de diversos cenários possíveis, a gente falou, nossa, a gente não acha que isso vai chegar aqui e tal. Lembra que a gente falou sobre isso? Mas chegou. Então, nessa aulinha de atualidades era para atualizar um tema que nós já falamos e que foi determinante. Mal sabia a gente que a gente estava falando de um tema que a gente tem que viver ele mesmo. A gente tem que viver as previsões, as coisas que nós falamos em sala, a gente tem que viver vendo isso acontecer, não é mesmo?
Então, é isso, a aulinha de hoje é isso, é uma recapitulação do que a gente já viu até, e uma inserção e uma modificação, né, de informações novas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da coisa que eu falei, sempre tenho a liberdade para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. E não se esqueçam de comentar quando vocês assistiram o vídeo, quando vocês assistiram a aula, e comentar qual é a sugestão de tema para a nossa próxima aula de atualidades, porque a gente precisa dela. Então, por favor, não esqueça de comentar. Então é isso e até mais. Até na próxima aulinha. Tchau, tchau.